Passo a passo, a gente vai resolver um teste de Excel que caiu numa entrevista de emprego. Eu classifiquei essas 4 questões que caíram aqui, desde o nível básico, ó, intermediário, até o nível avançado. Coloquei aqui uma classificação de dificuldade, só para ficar mais fácil a gente entender em que nível a gente está conseguindo resolver aqui as questões. Se você quiser baixar essa planilha para fazer junto comigo ou para treinar mais tranquilamente depois, clica aqui na descrição, grátis, beleza? É só clicar para você poder baixar aqui a planilha e aí você faz do jeito que você quiser. Tenta aí fazer sozinho. Assiste o vídeo ou faz junto comigo e depois tenta fazer sozinho também. Então vamos lá, são 4 questões para a gente resolver. Vamos começar pela primeira, vamos ver o que a gente precisa fazer aqui. Paulo esqueceu de preencher os valores de custo dos produtos no relatório de estoque. Utilize a tabela de custos e alguma função para preencher os valores faltantes de modo automático. Então vamos entender, peraí. Então, ó, Paulo, né, que pelo jeito aqui ele é o estoquista, né? Olha só. Ele foi preencher aqui uma tabela, uma lista de relatório, né, do estoque, que foi o que ele colocou aqui. E aí tem várias informações importantes, como por exemplo, a data que ele fez a conferência, o nome, né, dele no caso, que é Paulo, o setor que estava aí cada produto, a prateleira de cada produto também, nome ou o código do produto, a quantidade, só que o Paulo esqueceu de colocar o custo do produto. E é justamente esse custo que ele esqueceu, inclusive é uma lista relativamente grande, né? Ele esqueceu de colocar aqui o custo, e de algum modo a gente tem que pegar esse custo de modo automático dessa lista que tem aqui do lado. Então aqui nessa lista a gente tem o produto e também o custo do produto. E a gente tem que puxar essas informações que estão aqui de modo a preencher o custo de cada um dos produtos. E fazer isso de modo automático, né? Igual está pedindo aqui, ó, de modo automático. Então não é para fazer de forma manual. De forma manual, como é que seria? Seria da seguinte maneira, ó. Eu vejo aqui o produto, então, por exemplo, PRD-21, e aí eu preencho o custo. O produto, ele está aqui, ó, nessa lista do lado, certo? Aqui, ó, PRD-21, custo 21,72. Poderia simplesmente preencher aqui, ó, 21,72. Beleza, já preenchi o primeiro. Mas está pedindo de forma automática. Para isso, vamos utilizar uma das funções mais importantes do Excel, talvez, uma das mais utilizadas, que é a função PROC-V. Como é que a gente faz aqui a função PROC-V? Igual PROC-V. A função PROC-V, ela nos ajuda realmente nisso. Se você precisa encontrar algum valor, a função PROC-V procura esse valor e retorna ele para você. Justamente o que a gente precisa aqui. A gente precisa procurar o nome do produto nessa lista aqui de verde e retornar o custo do produto. A função PROC-V consegue fazer isso perfeitamente. Então, ó, igual PROC-V, dou 2 cliques aqui para selecionar, 1, 2. Agora eu tenho que colocar aqui o valor que eu estou procurando. Olha, no primeiro momento, na primeira linha, eu procuro esse valor aqui, ó, PRD-21. Na linha de baixo vai ser esse, depois esse e assim por diante. Porém, quando a gente copiar essa função que a gente está fazendo para as demais linhas, essa seleção que a gente está fazendo aqui, ó, do produto, ela vai ser arrastada para baixo, então vai funcionar, beleza? Ponto e vírgula. Agora está pedindo aqui para a gente qual que é a tabela, qual que é a lista que eu vou procurar esse produto aqui. E a lista, a tabela que eu vou utilizar, é justamente essa tabela aqui de cima, onde eu tenho o produto e o custo. Eu posso muito bem selecionar todos os valores que eu tenho nessa lista. E para fazer isso, ó, eu clico na coluna L e arrasto até a coluna M. Dessa forma eu seleciono as duas colunas, ó, de forma completa. Ponto e vírgula. Agora está pedindo para mim um número, índice, coluna. O que é isso, hein? Olha só, que informação que eu preciso. O custo, correto? Custo. E nessa tabela que eu selecionei, aonde que está o custo? Coluna 2. Então é o 2 que a gente digita. Se você tiver uma seleção, uma lista bem grande com mais colunas, é só você fazer o seguinte para saber qual que é o número que você coloca. Nesse caso eu quero o custo unitário. Ó. Então, ó, o produto é a primeira coluna, o custo unitário é a coluna 2. Se tivesse mais colunas, é só você continuar a contagem, beleza? Mas aqui no caso, eu coloco 2. Ponto e vírgula. Vou selecionar correspondência exata, ó, 2 cliques, fecho parênteses, Enter. Pronto. Já consegui ter o retorno, ó, do custo, utilizando para isso a função PROC-V. Perceba que retornou realmente o mesmo custo que eu fiz lá no começo do vídeo, de forma manual, 21,72. Agora, para a gente fazer para as demais linhas, é muito simples. É só a gente selecionar aqui, ó, no cantinho da célula, clica, segura e arrasta para baixo. Ou ainda, dá um duplo clique aqui no cantinho. Ó. 1, 2, pronto. Agora eu já consegui finalizar para todas as linhas o preenchimento do custo. Olha que legal. Dá até para a gente verificar se está correto. Ó. Então, ó, produto 14, ele custa 70,10. Vamos ver se é isso mesmo. Deixa eu verificar ali em cima. Ó.
produto 14, aqui ó, 70 e 10, é isso aí, tá certinho então, pessoal. Então deu certo a nossa função PROC-V aqui no Excel. Aqui no exemplo 2, vamos ver o que a gente precisa fazer. Utilize alguma função para somar apenas os valores filtrados da coluna total faturado. Lembre-se, sempre que algum novo valor for filtrado, a função deverá somar apenas os valores que estão aparecendo. Então, o teste, essa questão específica, não especificou qual que é a função que a gente deve utilizar. Então, a gente pode utilizar qualquer função, desde que o resultado esteja correto, de acordo com o que está pedindo. E outra coisa, então a gente precisa fazer o seguinte. Perceba que é uma tabela, uma listinha aqui no Excel, que está com um filtro aplicado. Então, se inclusive eu clicar aqui nesse filtro, eu consigo ver outras opções de seleção. Ó, a gente tem aqui ó, data de venda, nome do vendedor e o total faturado. Eu preciso então, pelo que entendi, certo? Que está escrito aqui, somar apenas os valores filtrados. E os valores filtrados são estes aqui, ó. E sempre que a gente atualizar o filtro, os novos valores que estão aparecendo precisam aparecer aqui no total. Então a gente sempre tem que fazer uma soma de modo automático dos valores que estão aparecendo. Então, por exemplo, aqui para o vendedor Ana, para a vendedora Ana, precisamos somar esses valores. Porém, se eu mudar aqui o filtro e, por exemplo, selecionar o Paulo, por exemplo, ou o Miguel, e clicar no OK, perceba que ele tem que somar, então, estes valores aqui. E se eu selecionar o Paulo, ele tem que... Ou, se eu selecionar todo mundo também, ó, selecionei todos os vendedores, clicar em OK, ele precisa somar para mim todos os valores. Para que a gente possa fazer isso, o Excel, por exemplo, ele tem uma função que é igual soma. Essa função de soma. Mas a função de soma não vai funcionar aqui. Sabe por quê? Olha só o que eu vou te mostrar. Igual soma. A função de soma nos permite selecionar todo o intervalo. Então eu clico, seguro e arrasto até o final todo o intervalo. E ela vai somar para mim todos esses valores. Fecho parênteses, Enter. Retornou para mim o total, ó, 11.300. Se eu fizer qualquer filtro aqui, ó, então deixa eu selecionar só a vendedora Ana, por exemplo. Vou clicar aqui no OK. E olha só o total, 11.300. Então, peraí, não está atualizando, né? Então, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu deletar essa função de soma e deixa eu fazer de novo. Vamos ver se funciona agora que os valores estão filtrados, né? Porque antes estava aparecendo tudo. Então, vamos fazer com o valor filtrado, né? Só com o valor específico para ver se vai funcionar. Deixa eu fazer aqui, ó, igual soma. Deixa eu dar 2 cliques, 1, 2. Selecionar todo esse intervalo aqui. Fecho parênteses, Enter. 10.800, pode ser que esteja certo. Mas vamos fazer uma conferência aqui. Deixa eu trocar o nome do vendedor para Miguel, por exemplo. Enter. Ixi, não funcionou. Está continuando a retornar para mim esse valor 10.800. Então não atualizou. Sabe como é que a gente consegue fazer essa atualização? Sempre que a gente filtra uma lista, uma tabela no Excel, para que sempre some apenas os valores que estão aparecendo, a gente vai utilizar uma função chamada de subtotal. Para que a gente possa fazer a função subtotal, ó, igual subtotal, aí eu dou 2 cliques aqui para selecionar a função, e a primeira coisa que a função me pede, olha só, ela tem uma listinha de valores. O que eu quero fazer aqui? Uma média? Achar qual que é o valor máximo, mínimo? Uma soma? É uma soma, né? Então dou 2 cliques aqui, ó. 1, 2, pronto. E agora? Ponto e vírgula. Agora eu vou selecionar o intervalo que eu quero somar. No caso, eu quero somar todos os valores que eu tenho. Tudo bem que não é todos os valores que eu quero somar. Eu quero somar só aquilo que estiver aparecendo no filtro. Mas a função subtotal é inteligente. Ela consegue identificar o que está filtrado e o que não está. Então eu vou selecionar todo o intervalo dos valores, ó, desde aqui do primeiro número até o último número. Beleza, agora eu posso simplesmente Enter. E olha só, retornou o mesmo valor lá do anterior, né? 11.300. Porém, sempre que eu fizer aqui qualquer filtro, ó, então se eu filtrar aqui, por exemplo, apenas o nome de Ana, apertar o Enter, o valor já é atualizado para mim, olha que legal. Por quê? Porque agora sim ele está somando só o que está aparecendo aqui no filtro. Se eu fizer um outro filtro e selecionar o Miguel, apertar o Enter, o valor novamente atualiza para mim de modo automático. Se eu selecionar aqui o Paulo e apertar o Enter, novamente é atualizado para mim o valor. E se eu selecionar todo mundo, apertar o Enter, o valor mais uma vez é atualizado. Então a gente conseguiu utilizar essa alguma função que a questão pede. Essa alguma função é a função subtotal, utilizando aí a soma, né? Então a gente somou utilizando a função subtotal aqui no Excel, que só vai somar para a gente aquilo que está sendo exposto aqui na tela. Se a gente filtrar, não é somado. Na questão 3,
a gente precisa fazer o seguinte, ó, vamos ler aqui com calma e entender como é que dá para a gente resolver da melhor maneira. De modo automático, então perceba algo bem importante que está pedindo até então, né? Pedindo nas 3 questões, algo automático, automatizar. Isso é muito comum no Excel, sempre automatizar as coisas. Poupar trabalho manual e deixar o Excel fazer o trabalho para você. Muito comum isso acontecer, beleza? E é muito necessário também para a gente ganhar tempo e fazer aquelas tarefas chatas e repetitivas de modo mais rápido, né? Deixa o Excel trabalhar para a gente. De modo automático, determine na coluna status se os e-mails estão certo ou errado. Considere e-mails válidos aqueles que contêm arroba. Então, todo e-mail que tiver o símbolo arroba, ele está certo. Então, vamos só fazer uma verificação. Tudo bem que ele falou ali de modo automático. Para fazer de modo automático, eu preciso utilizar uma função ou uma fórmula no Excel. Por quê? Porque toda vez que algum e-mail for alterado, for inserido um novo e-mail, o status já atualiza de forma automática para mim. Então não dá para eu escrever certo, errado, certo, errado. Tem que ser algo automático mesmo. Se eu verificar aqui o primeiro e-mail, ele está certo, né? Ó, porque ele tem aqui o arroba. O segunda linha está errado, ele não tem arroba, só tem um tracinho. Aqui também está errado, ele tem um ponto no lugar. E aqui de baixo, ó, aí está certo, tem um arroba. Então se eu fosse colocar aqui o status, ó, eu já colocaria certo, errado. Errado de novo, aqui seria certo. Tudo bem que, como é uma lista pequena, não demora muito para preencher de forma manual. Mas não é isso que a função quer, que o exercício quer. Ele quer que a gente encontre uma maneira de automatizar isso daqui. E para fazer isso, a gente pode utilizar a função procurar no Excel. Nunca ouvi falar dessa função. Mas ela pode ser útil em alguns casos, como esse daqui, por exemplo. Ó. Então, olha só. Igual procurar. Qual que é o texto que eu procuro? Vamos pensar o seguinte. O e-mail, para o e-mail ser verdadeiro ou não, o que ele precisa ter? O arroba, certo? Então vamos procurar o arroba dentro dessa lista de e-mail que a gente tem. Para isso, ó, eu vou colocar aqui o sinal de arroba, só que antes, né, de confirmar, é importante que a gente coloque esse sinal de arroba ou qualquer texto que a gente digitar entre aspas, tudo bem? Porque dessa forma o Excel vai entender que é um texto, que não é alguma fórmula, alguma função. Ele sabe que o que a gente digitou aqui é texto, então coloque entre aspas. Ponto e vírgula. Então eu vou procurar o arroba aonde? Aqui, ó, neste primeiro e-mail. Quando eu apertar o Enter, ele retornou para mim o 7, sabe por quê? Porque neste e-mail específico, o arroba se encontra na posição número 7. Então, até se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Se eu clicar, segurar e arrastar para baixo isso daqui, vamos ver o que vai acontecer. Perceba que a gente teve alguns erros, ó. Valor, tudo erro, né? Por quê? Porque quando retorna valor, quer dizer que a função procurar não encontrou o que a gente estava procurando, que no caso é o arroba. E é justamente onde deu o erro. Deu esses erros aqui, ó. Beleza. A gente já fez, então, metade da questão. Já conseguimos identificar aonde tem arroba e aonde não tem. Aonde tem arroba vai retornar um número. E aonde não tem, ele vai retornar erro. Então dá para a gente pensar o seguinte. Qual função no Excel que ela funciona da seguinte maneira, por exemplo, ó, se retornar algum número, faça isso. Se retornar algum erro, faça aquilo. Se isso ou se aquilo. Né? Função se no Excel. Se acontecer isso, faça isso. Se não acontecer, faça outra coisa. Função se. E para que a gente possa colocar a função se junto com a função procurar, a gente tem que juntar as duas funções aqui no Excel. Para fazer isso é bem simples. Só que antes, deixa eu fazer um convite mais que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Para que a gente possa fazer a função se juntamente com a função procurar, eu vou fazer o seguinte. Essa questão aqui, só para deixar explicado, pode ser que você encontre uma outra solução. Se você encontrar, deixe aí nos comentários falando como é que você fez, especificamente aqui essa questão 3, beleza? Mas eu faria da seguinte maneira. Existe jeito certo ou errado de fazer? Se você chegou no resultado correto, está correto, beleza? Pode ser que existam maneiras mais econômicas de fazer, que você usa menos coisa dentro da célula. Porém,
Se deu certo o resultado de modo automático, beleza, funcionou. É a sua maneira de pensar, o seu raciocínio lógico. Não está errado, tudo bem? É a sua maneira de pensar. Vamos lá então. Como é que eu faço para colocar a função C juntamente com a função procurar? Depois do igual, antes da função procurar, coloco C. C, eu dou 2 cliques aqui, ó, 1, 2. Então, ó, C, esta função aqui, ó, procurar, se o valor que eu encontrar aqui for maior do que zero, por que maior do que zero? Por que eu coloquei isso, hein? Maior do que zero. Porque perceba o seguinte, sempre que, igual a gente viu, a função procurar encontrar o arroba, ela vai retornar para a gente um número. Pode ser 7, 11, 9, 10, enfim. E sempre esse número vai ser maior do que zero. Ah, como é que você sabe que sempre vai ser maior do que zero? Porque mesmo que o e-mail da pessoa comece com arroba, ele vai ser o número 1, porque ele é a primeira posição. Não tem como arroba estar na posição 0, porque não existe a posição 0 aqui neste procurar. Ele sempre começa com 1. Ah, como é que eu tenho certeza disso? Você pode testar. Vamos fazer isso então. Então eu cancelei tudo, eu mantive a função procurar. E mesmo que eu altere aqui o e-mail da Júlia, então vou começar com arroba, olha só, arroba Júlia, né? Enfim, enter. Olha só, o Excel primeiro nem permite que eu faça isso, que eu comece algo com arroba. Mas mesmo que isso fosse possível, ó, ele ia retornar 1. Então vamos fazer o seguinte, né, já que não é possível. Deixa eu tirar esse arroba daqui. J arroba. Você concorda que se começasse a contagem do zero, o zero seria o J. E no caso agora o arroba seria o número 1. Então vamos ver o que vai retornar ali pra gente. Ó. Enter. Ó, retornou 2. Por quê? Porque isso comprova que a contagem começa no 1. O J é o número 1. O arroba é o número 2. Beleza? Então nunca vai começar a contagem com 0. Pronto, voltei o que estava. Então vamos lá. 1, 2. Aqui dentro, ó, igual C. 2 cliques para selecionar C. Este valor aqui do procurar, ele for maior do que 0, que sempre que existir o arroba no texto vai ser no e-mail. Ponto e vírgula. Então se isso for verdade, aspas, abre aspas, certo, fecha aspas, ponto e vírgula. E caso isso não seja verdade, vamos ver se vai funcionar. Ó. Abre aspas, errado, fecha aspas, fecha parênteses, enter. Opa, já funcionou aqui. Ó. Então eu já consegui. Sempre que existir o arroba, ele retorna certo, já está funcionando. Ó. Vamos clicar, segurar e arrastar isso daqui, ó, e ver se vai funcionar para as demais linhas. Não funcionou totalmente. Ó. Deu meio certo, né? Aonde ele tem arroba, realmente retornou certo. Porém, onde estava com erro, continuou com erro. Aqui no Excel, olha só o que eu pensei. Existe uma função chamada cerro, que toda vez que existir um erro dentro da célula, você consegue escrever algum texto especial. Então, por exemplo, ó, deixa eu digitar aqui, ó, aqui no lado, né? Igual cerro, 2 cliques, ó, 1, 2. Se este valor aqui, por exemplo, ele for um erro, ponto e vírgula, eu quero que escreva para mim, vamos ver aqui, ABC, só para eu saber que é um erro. Fecho aspas, fecho parênteses. Porém, eu posso escrever o texto que eu quiser. Enter. Ó, não retornou ABC. Por quê? Porque não é erro. Mas agora, se eu clicar, segurar e arrastar, perceba que aonde existe erro, ele retorna ABC para mim, que foi o que eu falei para ele fazer. Inclusive, ao invés de usar ABC, eu posso até usar ó, errado, por exemplo, que é o que a questão está pedindo, né? Então, deixa eu clicar, segurar e arrastar. Olha que legal. Então, será que se a gente usar a função C dentro da função, a função cerro, junto com a função C, que está junto com a função procurar, aí dá para automatizar isso daqui. Então a gente usou 3 funções dentro de uma mesma célula aqui no Excel. Perceba então que é possível fazer muita coisa com o Excel e se você encontrar uma outra solução para essa questão aqui, deixe nos comentários. Como eu falei, não existe resolução correta ou errada. Cada um tem um raciocínio lógico, tá bom? Vamos colocar aqui, ó, antes da função C, cerro. 2 cliques. Então, ó, se todo esse valor aqui ele retornar num erro, igual está acontecendo, né? Eu quero que aconteça o seguinte, ó, ponto e vírgula, abre aspas, errado, fecha aspas, fecha parênteses, enter. Beleza, agora eu vou clicar, segurar e arrastar para baixo. Ufa, deu certo. Agora a gente conseguiu colocar certo ou errado de modo automático. Como é que eu sei que está funcionando de modo automático? Vamos verificar. A linha 2 está retornando errado, beleza? Então, vamos vir aqui no e-mail da Gabriela, por exemplo, ó, onde está esse tracinho que deveria ser o arroba, vamos corrigir. Vou colocar aqui o arroba. Eu vou apertar o Enter, vamos ver aqui se o status vai ser alterado. Enter. Alterou. Olha só, mudou para certo. Então é isso aí, realmente está certo o que a gente fez. Funcionou. Existe outra maneira de fazer? Com certeza existe. Se você encontrar uma outra maneira, deixe nos comentários para eu ver como é que você fez, como que é o seu raciocínio lógico, beleza? Vamos fazer agora a última questão, onde a gente tem o seguinte. Utilize a função C para dizer se o projeto está aprovado ou recusado.
considerando os valores requisitos mínimos. Então, peraí, vamos entender primeiro o que a gente tem. Já sei que eu tenho que utilizar a função C. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o nome de alguns projetos, a previsão do investimento e a previsão do lucro. E aqui no status eu tenho que colocar aprovado ou recusado. Beleza, entendi. Tem que fazer de modo automático com a função C. E aqui tem os requisitos mínimos. Ó. Então, a previsão do investimento tem que ser... Esse aqui é o mínimo, tá? Então, ou seja, pelo menos 400 mil. Pelo menos. E quando eu falo pelo menos, ó, dá pra gente entender o seguinte. Maior ou igual. Porque pode ser maior ou pode ser igual. Se for 400 mil, beleza, é o mínimo, 400 mil. Tá certo? Então, maior ou igual. E a previsão do lucro tem que ser pelo menos 32 mil, porque é o requisito mínimo. O mínimo é 32 mil. Então pode ser igual ou maior, né? Mas a gente escreve assim, ó, maior, igual, tá bom? Maior, igual. Já ficou a primeira dica. Então vamos verificar só de forma manual as duas primeiras linhas aqui, só para a gente ver se deu para entender. Então, ó, se aqui a minha previsão de investimento é 400 mil, ok, aprovado. E aqui, 47 mil, aprovado também. Os dois requisitos foram atendidos. E aqui embaixo, 450 mil, ok, aprovado. E aqui do lado eu tenho 29 mil, não foi aprovado. Então o primeiro requisito aprovado e o segundo não foi aprovado. Porém, a questão me pede, ó, considerando os valores requisitos mínimos. Então, o que dá para entender? Se um requisito não foi atendido, está recusado, né? Tem que ser atendido os requisitos mínimos. Um não foi atendido, então já foi recusado. Então, no caso, essa linha número 2 estaria recusado. A linha 1, aprovado, porque os dois requisitos, os dois critérios foram atendidos. Então, vamos utilizar a função C para resolver esse problema aqui. Ó. Igual C, dou 2 cliques, 2 para selecionar. Primeira coisa que a função C me pede é o teste lógico. Só que aqui a gente tem um problema, sabe por quê? Porque a função C nos permite colocar apenas um critério, que é o nosso teste lógico, que é justamente o que está pedindo. Mas a gente não tem um critério apenas. A gente tem que verificar. Primeiro critério, se o investimento está ok. Primeiro critério, beleza? E depois o segundo critério é verificar se o lucro também está de acordo. Então a gente tem critério número 1 e critério número 2. Como é que eu coloco critério 1 e critério 2 dentro da função C? Se aparentemente ela só me deixa colocar um critério. A gente vai ter que usar a função E dentro da função C. Porque a função E nos permite colocar várias coisas no mesmo lugar, várias coisas. Então a gente consegue colocar vários critérios dentro da função C. Olha só, deixa eu clicar aqui, ó, 2 na função E, e perceba que ela tem aqui, ó, lógico 1, depois lógico 2, ponto e vírgula, lógico 3, ponto e vírgula, lógico 4 e assim por diante. Em compensação, olha só, a função C só tem uma vez o lógico, o teste lógico, um critério apenas. Então é por isso que a função C só deixa eu colocar um critério. Mas, se a gente usar a função E dentro da função C, 2, a gente consegue utilizar quantos critérios, quantas condições a gente precisar. E a primeira condição que eu vou utilizar, olha só, eu preciso que este valor aqui seja maior ou igual, né? Maior ou igual do que esse investimento aqui de 400 mil. Posso selecionar ou eu posso escrever o número aqui, tanto faz. Uma coisa importante para a gente fazer é selecionar essa célula e apertar o F4 para travar essa seleção. Para que quando a gente clique, segure e arraste para baixo esse valor, fique sempre fixo a seleção que a gente fez aqui. Ó. Sempre vai ficar travado nos 400 mil, beleza? Por isso que eu selecionei isso aqui e apertei o F4. Ponto e vírgula. Agora a segunda condição é que o lucro ele seja maior ou igual do que este valor aqui, ó, 32 mil. E a mesma coisa a gente tem que fazer, ó, selecionar essa célula F4 para travar. E sempre que a gente descer, arrastar para baixo essa função, sempre vai ficar travado aqui para a gente estas células de referência. Tudo bem? E agora, fecho parênteses, já finalizei a função E, já inseri dentro agora, aqui do nosso teste lógico, olha só, os dois critérios que eu tenho. E agora eu posso continuar, ponto e vírgula. Se os dois critérios, as duas condições forem atendidas, eu preciso digitar, abre aspas, aprovado, fecha aspas, ponto e vírgula. Caso um dos critérios não seja atendido, se o primeiro não for atendido, ou se o segundo não for atendido, ou se os dois não forem atendidos, se alguma coisa não for atendida, abre aspas, recusado, fecha aspas, fecha parênteses, enter. Já consegui ter um retorno aprovado, clico seguro e arrasto para baixo, ou recusado, de modo automático. Então, mesmo que a gente atualize, ó, perceba que a gente obteve
aprovado, recusado, 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 aprovado, aprovado e assim por diante. Se eu pegar aqui um que foi recusado, ó, vamos pegar esse valor aqui, ó, a segunda linha. A previsão do investimento está ok, mais do que 400 mil. O que pegou o mesmo foi aqui o lucro, que ficou abaixo. Porém, se eu atualizasse esse lucro aqui para 50 mil, por exemplo, ó, 50, 1, 2, 3, Enter. Ó, já atualizou para mim, mostrando aprovado. Dessa forma, a gente conseguiu finalizar com sucesso a última questão aqui desse teste de Excel. Me diz aí qual das questões que você achou mais difícil. Eu vou ser sincero, particularmente eu achei mais difícil a questão 3. Por quê? Porque ela envolve muita função uma dentro da outra, né? Olha só, a gente usou função procurar dentro da função C que estava dentro da função C erro. Muito difícil, né? Tem bastante coisa uma dentro da outra. E às vezes a gente vai fazer isso daqui ali na hora, pode dar um pouco de frio na barriga, né? De errar alguma coisa. Mas espero que esse vídeo aqui possa te ajudar. Baixe a planilha e depois dá uma revisada aí no que você aprendeu aqui. E se ficar qualquer dúvida, deixa nos comentários para eu te ajudar, beleza? Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo e eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Valeu!